Boa tarde, Flórida. Boa noite, Brasil. São 6 horas aqui na Flórida, 19 horas em Brasília. Estamos aqui com o Luiz Lima para mais uma live. Boa noite, Luiz. Boa noite. Agradeço pelo convite. Obrigado a você pela participação. Você que nos acompanha pela internet. É um grande prazer tê-lo conosco mais uma vez. Hoje teremos o tema alucinação ou mediunidade. Isso. E vamos então fazer a nossa prece de abertura. Convidamos a todos os amigos a juntos nos unirmos no mesmo pensamento, agradecer a Deus pela semana que passamos, pelas oportunidades de aprendizado, incluindo os momentos difíceis, as dificuldades que nos trazem lições, provas, oportunidades de amadurecimento, que possamos aproveitar para crescer espiritualmente e estarmos sempre atentos ao maior ensinamento do Cristo, que é fora da caridade não há salvação, sempre procurando amar o próximo como a nós mesmos. E com a paz do nosso Mestre Jesus, iniciamos mais esse trabalho, mais esta reunião de estudo de nossa casa. Muito obrigado, que assim seja. Então, eu vou deixar o Luiz Lima com vocês, apresentando esse tema muito interessante, né? Alucinação ou mediunidade. Por favor, Luiz, é com você. Obrigado, Marcelo. Esse tema é um tema realmente interessante. E é um tema que está, assim, digamos, na fronteira, né, da medicina com a espiritualidade ou com o espiritismo. E tudo que está na fronteira, né, tem duas visões. Existe uma visão que vem do lado científico, do lado acadêmico, né, digamos assim, e outra visão que vem do lado espírita. E as coisas, de vez em quando, se embolam, se complicam, ficam meio nebulosas, por assim dizer. Então, a ideia nossa de trazer esse tema é tentar trabalhar em cima disso, esclarecer, né, o que um lado vê, o que o outro lado vê e como que a gente, digamos assim, reconcilia esses dois conceitos, tá bom? Então, essa é a ideia do trabalho da noite de hoje. E a gente vai começar olhando o que o lado de lá, o que eu chamo de lado de lá? É o lado da ciência, o lado da materialidade, por assim dizer, né? O lado acadêmico. O que significa alucinação, né? Bom, a gente tem aí uma definição aqui do Wikipedia, onde a gente vê que eles definem como uma alucinação sendo uma percepção real de um objeto que não existe. Bom, então, se está falando de um objeto que não existe, está claro que é alguma coisa que está centrada no plano material, né? E continua ali a definição. Ou seja, são percepções sem um estímulo externo. Esse estímulo externo, no caso, é um estímulo externo dentro do plano material. Então, não existe, assim, exatamente algo dentro do plano material que justifique o que a medicina os estudos acadêmicos chamam de alucinação. É um negócio meio difícil deles definirem. É realmente muito difícil de definir. Bom, isso é uma definição bem genérica. Vamos pegar uma definição ainda do dicionário, quer dizer, ainda não é espiritismo, mas ela mais centrada para a medicina e a psicologia. Então, olha só como é que o Michaelis define essa ideia de alucinação. É uma percepção de sensações sem objeto que lhe dê causa direta, né? Então é a mesma coisa, está procurando um objeto é algo físico, né, que cause aquela alucinação. Não, o que seria essa alucinação? É, por exemplo, você olha na sua frente e diz assim, olha, tem um cachorro aqui na minha frente. E todo mundo que está em volta de você olha e fala, não tem cachorro. Com o passar do tempo, com os anos, e com a própria modificação da linguagem da sociedade, a palavra alucinação começou a meio que se estender para áreas que não tem nada a ver com sintomas clínicos, com medicina, com psicologia. E ela tomou um sentido, infelizmente, né, diríamos assim, um sentido pejorativo, né? Então, de vez em quando, alguém num grupo mesmo, alguém fala alguma coisa e o pessoal fala, puxa, você está alucinando. Bom, obviamente, né, dependendo do contexto, a gente vai entender
que não se está falando do alucinando clínico, né? Aquele alucinando tem que internar o sujeito, não é bem isso, né? Mas você vê como complica, porque a palavra toma um outro sentido. Então, ela, além de ter o sentido médico-psicológico, ela tem um sentido pejorativo popular, né? Que obviamente não nos interessa, mas às vezes dá margem a outras interpretações. Dentro do Espiritismo, esse tema é tratado pelo codificador. Olha só como isso começa na codificação já, no Livro dos Médiuns, né, em 1861, quando ele é publicado, Allan Kardec vai tratar dessa temática, alucinação. Então, ele tem um conjunto de 3 itens dentro do Livro dos Médiuns, onde ele vai trazer a seguinte definição. Então, aqui já é uma definição com uma mentalidade fora do plano material, tá? Então, olha só a definição que nos dá Allan Kardec. Obviamente, com o concurso dos espíritos, né? A alucinação exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter sensações que realmente não tem. Então, olha só, o foco dele não está no objeto, como nas definições anteriores que são materialistas. O foco dele está na percepção. A percepção é uma coisa não material, a percepção está na alma, está no espírito, né? Então, olha só como o foco é completamente diferente. Então, quando a gente vai falar alucinação e a gente está falando em termos de medicina, é quase que uma coisa diferente, e a gente vai mostrar onde está a diferença. Esse, aliás, é o propósito do nosso estudo da noite. É bem diferente da gente falar alucinação em termos espíritas. E usar a mesma palavra para 2 coisas diferentes é muito complicado. É mais ou menos como a palavra cura. Cura para a medicina é uma coisa, cura para o espiritismo é outra. Então, a gente prefere usar palavras diferentes. Então, por exemplo, em vez de usar cura e cura, podemos usar alívio para a parte material e cura para a parte espiritual. Então, a alucinação, a gente vai acabar usando essa palavra só nos casos materiais. O espiritismo usa outras expressões para falar disso daí. E vamos então estudar, vamos ver o que o Espiritismo nos traz sobre isso. Novamente, começa na codificação, quem desenvolve esse assunto a fundo é André Luiz, em toda a sua obra, né, começando lá no Nosso Lar já. Bom, então, a alucinação ela pode ser visual, olfativa, tátil, né, os 5 sentidos, né, são coisas que estão relacionadas com os 5 sentidos. E a gente vai, para facilidade, a gente vai pegar um desses sentidos, que é a visão, né, e vamos estudar o que é uma alucinação visual. O que é isso e como que o Espiritismo vê. Então, primeiro nós vamos ver a parte material, a parte clínica, digamos assim, da alucinação visual. E depois a gente vê como é que o Espiritismo nos explica isso. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, como se a gente tivesse seccionado o cérebro de uma pessoa, porque a gente vai usar essa imagem como referência, né? E a gente está vendo que os 2 olhos dessa pessoa estão olhando lá para trás, né? E o resto do cérebro está aqui com tudo que vai ser necessário para o estudo de hoje. Então, a gente vai estudar aqui primeiro um caso de alucinação, casos, né? Como é uma alucinação visual. Para eu falar de alucinação visual, eu preciso entender como é que funciona o sistema óptico. Visão, como é que funciona? Porque se eu não entender como é que funciona o nosso olho, a nossa retina e tal, eu não consigo diferenciar. Eu olhei e vi eu olhei e não está lá, mas eu vi mesmo assim, tá? Então a gente vai deixar essa figurinha aqui no canto, que a gente vai usar como referência, e vamos começar estudando o sistema óptico nosso, visão. Então, olha só, quando eu olho alguma coisa, né, a gente está utilizando a retina. Então, a retina, né, os nossos olhos aqui, eles estão, né, captando informação de algo que está fora do corpo, está para lá, está na frente dos olhos, por exemplo. Então, por exemplo, a minha mão aqui nesse caso, você está vendo aí, ela está na frente dos meus olhos. Eu só vejo os objetos porque tem luz, se apagar toda a luz a gente não vê mais nada. Então, o que essa retina capta? Ela capta a luz que vem do objeto, a luz emitida, a luz refletida pelos objetos, né? Então, se a gente olhar aqui na figurinha, a luz vai entrar por aqui, desse lado da retina, passa dentro da retina, ou seja, passa aqui dentro desse conjunto aqui e sai do lado de lá. Esse sai do lado de lá é esse fio, vamos chamar de fio, por enquanto, é esse fio que vai conduzir essa informação para algum lugar. Esse fio é chamado nervo óptico. E aí começa a aparecer coisa interessante, porque olha só, do lado de lá, do lado de fora da retina, é luz.
do lado de dentro, ou seja, atrás, no nervo óptico, não tem nada a ver mais com luz. É corrente elétrica, né? São choquinhos elétricos, são pulsos elétricos. Então, se eu fosse olhar para o que está acontecendo, se nós fôssemos capazes, né, de cortar a cabeça de alguém e olhar para os pulsos elétricos que estão passando no nervo óptico, a gente não conseguiria dizer o que o sujeito está olhando. Porque são pulsos elétricos, não tem nada a ver com imagem, entre aspas, né? A gente não consegue dizer. Então, olha só, é complexo o sistema, mas é daí que se abre a porta para a alucinação. Então, esse nervo óptico aqui vai conduzir esses pulsos elétricos que são equivalentes à imagem que foi captada pela retina. E isso vai até uma área do cérebro, que é chamada tálamo. Aqui na figurinha a gente está representando por uma espécie de uma amêndoa, né, amarelada, porque mais ou menos esse é o formato dela. Esse tálamo, a única coisa que ele faz é receber todas as terminações nervosas do corpo humano inteiro. Então, por exemplo, se alguém tem um dedinho do pé nosso, né, a gente sente dor. Como que eu sinto dor? Qual o mecanismo? Lá no dedinho do meu pé tem um nervinho, né, uma terminação nervosa que é como se fosse um fio que sobe pela nossa espinha e vai até o tálamo. Por isso que eu identifico que doeu, porque tem um sinal de aviso, né? Assim também o olho. Tudo que o olho capta é levado para o tálamo por esse nervo óptico. Esse tálamo, o que ele faz, ele é como assim um grande distribuidor de informação. Ele recebe informação de todas as partes do corpo, inclusive do olho, que é o nosso caso aqui que estamos estudando através do nervo óptico. E esse tálamo vai pegar essa informação, não vai fazer nada mais, nada menos do que enviar para a área do cérebro responsável por aquilo. Então, por exemplo, se chega alguma coisa da retina através do nervo óptico, o tálamo sabe que ele tem que enviar essa informação para a área do cérebro que é responsável por imagem. Isso depois vai ser interpretado por essa área do cérebro, né, para que nós tomemos conhecimento consciente de que, por exemplo, o que eu estou olhando ali é uma cadeira, uma mesa, seja lá o que for. Tá? Bom, então, essa informação tem que ser levada do tálamo, que é essa amendoazinha amarela aqui que a gente colocou, até o seu destino final. O seu destino final chama córtex, nós vamos chegar lá. Como que esse tálamo leva essa informação até o córtex? Bom, uma maneira simples de pensar é com um fio, como se fosse um fio, porque ali são pulsos elétricos, né? Então é como se fosse um fio que está espetado num lado do tálamo e do outro lado no córtex. Essa é uma maneira muito simplista de ver, não é assim que funciona. Isso funciona, quem carrega essa informação são os nossos neurônios, não é exatamente um fio, entre aspas, são os nossos neurônios. E a coisa mais interessante é que não é um neurônio que tem um lado espetado no tálamo e o outro lado espetado no córtex. Não é assim. Isso é uma sequência de neurônios que vão se unindo uns após aos outros, mais ou menos como a gente vê na figurinha aqui. Então, aqui a gente tem 3 neurônios, né? Eles vão se conectando, vão se juntando, cada um atrás do outro. Assim, né? Na hora que isso está acontecendo, é um processo dinâmico. Por exemplo, esses três neurônios que vocês estão vendo aqui na imagem, eles não estavam conectados. Eles se conectaram para passar aquela informação. Depois que a informação passar, acabou. Eles se desligam um do outro e vão reconectar com outros neurônios para passar outros tipos de informação. É um processo extremamente dinâmico, né? E uma coisa que... Então, essa rede de neurônios, né, vai carregar esses pulsos elétricos até o seu destino final, que no nosso caso aqui é lá o córtex. Agora, existe uma coisa interessante. Quando esses neurônios se unem para formar esse grande e longo, entre aspas, aí, fio, né, essa união, essa junção de um neurônio com o outro é uma coisa interessante. Porque esses neurônios, na verdade, eles não se tocam. Ali existe uma área que é conhecida com o nome de sinapse nervosa. E a gente está tentando ampliar aqui para mostrar o que acontece, porque vai ser uma coisa importante para definir a alucinação em termos, inclusive, psicológicos e médicos, clínicos. Então, aqui na figurinha amarela, no quadradinho amarelo que você tem aqui embaixo, a gente está mostrando do lado esquerdo o final de um neurônio e do lado direito o início do outro, e ali os dois vão se conectar. Só que essa conexão não é física, não existe toque entre eles. Por isso que na figurinha eles estão separados, existe um pequeno intervalo ali, né?
o que acontece é que para o pulso elétrico passar de um neurônio para o próximo é um negócio meio complicado e é muito interessante. Isso é passado através de química, né? Então, de um neurônio para o outro, como não existe conexão física, o pulso elétrico não consegue passar, né? É como se tivesse partido o fio. Então, o pulso elétrico chega no finalzinho de um neurônio, vira química, né? São chamados de neurotransmissores. O neurotransmissor é captado do lado de cá, no outro neurônio, que converte de volta em pulso elétrico. Olha que negócio complicado, né? Então, como funcionaria exatamente isso? Os pulsos elétricos, por exemplo, um pulso elétrico vai chegar pelo neurônio que você vê aqui na imagem amarelinho ali, do lado esquerdo. Quando ele chega na pontinha ali, na terminação do neurônio, existem várias pequenas bolsinhas que contêm substância química dentro. Essas bolsinhas têm o nome aí de vesículas sinápticas. E dentro dessas vesículas sinápticas, o que a gente tem ali é química, são elementos químicos. Quando o pulso vem de um lado e chega no final do neurônio, né, aqui na imagem a gente está representando 6 vesículas sinápticas, pode ter muito mais. Eu estou representando 6 porque é para caber na imagem, para ficar uma coisa que a gente possa compreender a explicação. Então, quando esse pulso chega no final do neurônio, ele vai abrir, é como se ele tivesse espetado, né, as bolsas sinápticas e vai vazar o líquido que estava ali dentro, vai vazar a substância química que estava ali dentro, que são os neurotransmissores. O mais interessante é quando o pulso chega ali, nem sempre eu vou usar a palavra fura, né, nem sempre ele fura as mesmas bolsas sinápticas, as mesmas vesículas sinápticas. Cada hora é uma coisa diferente, né? Então, olha só, o pulso elétrico vem, fura, isso vira a química que está ali dentro vaza e chega no outro neurônio que está do lado de lá. O outro neurônio que está do lado de lá tem receptores que identificam essas substâncias químicas e fala assim, eu sei o que significa essas substâncias químicas, e converte de volta aquilo ali para eletricidade. Então, olha só, que complicação. A linguagem do cérebro, ela é em parte elétrica, mas em parte ela é química. O que interessa isso para a gente? Olha só, se eu chegar para você e disser assim, o que você acha que é isso aqui? Né? Estamos mostrando aqui um controle remoto, a maioria das pessoas vai falar, isso é um controle remoto. Ótimo, maravilhoso, todo mundo concorda, ninguém vai discutir. É uma informação extremamente objetiva. Esse tipo de informação ele vem dos pulsos elétricos, ou seja, uma informação extremamente objetiva. Mas se eu chegar para você e perguntar assim, você achou bonito esse controle remoto? Aí complica, porque tem gente que vai falar, não, muito feio, eu prefiro colorido, gostaria que fosse amarelo, o outro fala, mas eu gostaria que fosse azul, o outro fala, eu gostaria que fosse menor, o outro fala, eu gostaria que fosse maior, o outro fala, eu gostaria que fosse mais pesado, mais leve. Então, esse tipo de informação não é fato, é percepção. Então, o fato isso é um controle remoto. Agora, a percepção de cada um muda. O fato vem da parte elétrica, a percepção vem da parte química. Então, por exemplo, se o meu organismo estiver desbalanceado em neurotransmissores, eu posso ter uma interpretação errônea dos fatos. Né? Eu posso fazer uma interpretação que as pessoas vão falar, esse cara não está, a percepção dele está completamente fora. Isso é uma alucinação. Por exemplo, é um tipo de alucinação. Só que é uma alucinação por motivos digamos assim, materiais, é uma coisa física, um processo químico que está acontecendo no corpo, que pode ser corrigido, inclusive, né, com medicação, etc, etc. Tá? Então, é assim que funciona essas sinapses. Bom, voltando aqui. Então, eu olhei alguma coisa, entrou no meu nervo óptico, chegou no tálamo, o tálamo vai mandar isso para a área de interpretação, através de neurônios e sinapses, e isso chega até a área de interpretação que é chamada de córtex. Bom, o que vai ser esse córtex? Então, vamos imaginar que o cérebro é uma massa de células, que realmente é, né? E isso é meio como uma cebola, em camadas, tem várias camadas ali. As 6 camadas superiores são chamadas de córtex. É ali que é feita a interpretação de tudo que chega no cérebro. Só que o cérebro, essa interpretação, né,
ela atinge o cérebro em áreas diferentes. Por isso que a gente representa normalmente o cérebro com algumas cores aqui. Cada uma dessas cores é chamada de um lobo, né? Então, a gente está mostrando aqui lobo frontal, parietal, occipital, temporal. Então, por exemplo, tudo que chega da rotina vai ser enviado, sem exceção, nunca dá errado, para o lobo occipital, que a gente vê na figurinha aqui representado vermelho, que fica na parte de trás aqui do nosso cérebro, né? Esse lobo occipital é ali que ele consegue fazer a interpretação de tudo que é imagem, né? Tudo que veio da retina através do nervo óptico. Jamais o tálamo vai mandar alguma coisa que veio da retina, por exemplo, para o lobo temporal, porque o lobo temporal recebe informação que vem através da audição. Então, não vai existir essa possibilidade. Bom, esse negócio chega no lobo occipital, né? Esses pulsos elétricos, lembra? Não tem mais cadeira, não tem mais mesa, não tem mais nada disso. São pulsos elétricos agora, dentro do cérebro. Esses pulsos elétricos são enviados para o lobo occipital, que ele tem que interpretar, né? Então, digamos que eu estou olhando ali um cachorro, por exemplo, né? E esse lobo occipital tem que interpretar. Mas vamos pensar bem, gente, são 6 camadas de célula. Célula não vai interpretar nada, célula é matéria, é plano físico material. A interpretação exige princípio inteligente, né? Exige uma inteligência. Então, o que acontece? Esse lobo occipital vai receber essa informação que vai ter que ser passada para o nível superior, que é onde está o perispírito, né? Vai ter que ser passada para o cérebro perispiritual, e esse cérebro perispiritual vai como que analisar tudo que eu já vi, tudo que eu já conheço. É como se você tivesse uma lista de coisas e você vai descendo. Deixa eu ver o que esse camarada está olhando aqui. Deixa eu ver. O primeiro é banana, não é cadeira, né? Cachorro. Ah, isso é um cachorro. Então, nesse momento, eu torno-me consciente do que aquilo que eu vi é cachorro, né? Obviamente, isso acontece numa velocidade muito, muito, muito grande e alta, né? Não tem toda essa demora que a gente está contando a história aqui, mas tem ali umas frações de segundo que são necessárias para que todo o processo aconteça. O que acontece se eu mostrar para você, por exemplo, uma fruta que você nunca viu? Quando o princípio inteligente vai fazer a interpretação, ele não vai achar nada que já tenha sido visto. No melhor dos casos, eu perguntar para você o que você acha que isso aqui é, você vai falar assim, está parecendo uma fruta. É o melhor dos casos. Aí eu vou ter que dizer o nome da fruta para você. Então, digamos lá, laranja, certo? Digamos que você nunca tenha visto laranja. Aí eu falo, laranja. Naquela hora, o seu princípio inteligente vai arquivar essa informação. Na próxima vez que alguém te mostrar a laranja, você vai falar, eu já sei o que é isso. Porque o princípio inteligente vai conseguir achar essa informação, né, na sua lista, na sua base de dados, algo que você já viu anteriormente. Tá bom? É assim que funciona, então, tudo que vem da retina. Vem da retina, passa lá por tudo, vai até o córtex para ser interpretado. Aí a gente começa a passar para o próximo nível. Vamos começar a espiritualizar a coisa aqui um pouquinho, espiritizar, né? Essa parte em que a retina vê e passa para o nervo óptico, basicamente ali, nada foi feito a não ser identificar adquirir informação, né, aquisição da informação do que está sendo visto. Depois de ser levado para o tálamo e as sinapses e tal, onde é o controle, o tálamo faz o controle, né? O que vem da retina vai lá para o córtex, o córtex occipital e assim vai, né? Então existe uma parte de controle. E no córtex é onde é feita a interpretação e eu me torno consciente daquilo que eu estou vendo. Bom, mediunidade então agora. Olha só. Quando o médium diz assim, eu estou vendo um cachorro aqui, ele precisa estar de olho aberto? Não precisa. Muitas vezes, ele prefere estar de olho fechado quando mediunizado, para que ele não confunda o que está acontecendo ali no plano físico com aquilo que ele está vendo no plano espiritual. Então, o médium não precisa de olho, né? Não é interessante isso? Se ele não precisa do olho aberto, se não passa nada na retina e não vai nada para o nervo óptico, também não chega nada no tálamo, né? Só que ele toma conhecimento que aquilo é um cachorro. Então, a informação, ela chega para o médium no seu córtex pré-interpretada. Já chega no córtex dizendo assim, olha, toma esse cachorro que você está vendo aqui no plano espiritual.
Ele não tem que identificar o que é, já vem pré-identificado, já vem pré-interpretado para ele. Bom, então se isso não vem pela retina, complicou, porque olha só, o médium chega e diz assim, gente, eu estou vendo um cachorro aqui. Aí todo mundo olha para aquele ponto e fala, não, não tem cachorro nenhum. Como é que pode isso? Como é que pode? Que são dois critérios diferentes. O médium está recebendo essa informação por aqui, ó, direto no seu córtex. Nós estamos tentando ver a informação por aqui, ó, pela retina. Não vai, os critérios são diferentes, né? Então, quando eu digo para o médium, você está vendo uma coisa que não existe, ou não tem cachorro nenhum aí, por exemplo, eu estou usando um critério diferente dele. Não é que um está certo ou está errado, né? O critério é diferente. Um não vai ver a mesma coisa que o outro. Agora, como que essa informação chega interpretada, pré-interpretada no córtex do médium? Através da glândula pineal, que é um estudo separado, grande, mas é o ponto onde, né, o ponto de entrada da informação sensorial que vai até o córtex do médium. E isso, então, é um caso de mediunidade. Né? E o tipo de mediunidade é outra coisa. Aí pode ser psicografia, psicofonia, não é o nosso objetivo hoje. A gente está tentando entender alucinação, tá? Ou mediunidade, ou quem é quem, né? Como é que a gente diferencia um do outro. Então, tudo isso que a gente fez aqui até agora foi só para a gente entender como é que funciona a visão. E, lembrando, o médium não precisa ter a visão, o olho aberto. Ele não precisa. Isso vale para todos os outros sentidos. Vale para audição, olfato, tato, e aí vai. Tá bom? A gente está concentrando em visão, talvez porque seja um pouquinho mais fácil explicar, mas é exatamente a mesma linha de pensamento para todos os outros. Bom, então, a gente estuda isso há muitos anos, até que surgiram essas máquinas de scanners cerebrais, né, PET scan e tudo mais aí, e a coisa começou a ficar mais interessante, porque nos deu uma abertura diferente. Nós conseguimos muito mais informação do que antes. As experiências aumentaram em muito o conhecimento da ciência, né, que essa máquina que inventou não foi espírita, né, é uma coisa inicialmente da ciência acadêmica e hoje está em tudo que é laboratório, aí, tá nas clínicas médicas, etc, etc. Bom, em que essa máquina vai nos favorecer? Essa máquina, ela é como se fosse uma filmadora do nosso cérebro. Ela consegue captar o metabolismo, a atividade metabólica no nosso cérebro. Bom, em que interessa isso? Lembre-se que nós já sabemos, nós mostramos a figurinha agora há pouco, nós, a ciência, já tem conhecimento de que áreas do cérebro são responsáveis pelo quê. Então, se você coloca o sujeito dentro dessa máquina e a máquina acusa que tem atividade aqui atrás da cabeça, no lobo occipital, né, quem está olhando a máquina, quem está analisando, vai falar, puxa, esse cara está com o olho aberto, está vendo alguma coisa. Porque é assim que funciona a máquina. Né? Maravilhoso o casamento dos dois. Então, vamos lá. Com essa máquina, a gente vai agora voltar tentando entender a alucinação. Então, nós mostramos tudo isso aí e, resumindo, alguma coisa entra pelo olho e vai lá para o córtex occipital. Tá? Bom, não é tão simples assim. Quando chega no córtex occipital, existe todo um processo, né, de análise dessa informação. Bateu lá e alguma coisa vai ser feita. Essa informação ela vai passar por 4 estágios, uma vez que ela chega no córtex. Esses estágios são chamados área visual primária, secundária, associativa e interpretativa. Para o nosso estudo de hoje, a gente só precisa se concentrar nas 2 primeiras. Nós só precisamos usar a área visual primária e a área visual secundária. Qual é a diferença? Bom, é relativamente simples da gente entender, né, com todo o conhecimento que temos hoje por causa dos scanners cerebrais. Se você botar o sujeito dentro da máquina, um scanner cerebral funcionando, e você pede para ele olhar alguma coisa, ver alguma coisa, você bota na frente da visão dele, ele vê, a máquina, o scanner cerebral vai acusar atividade no lobo occipital, portanto, a retina está sendo utilizada. Né? É óbvio, né? Se eu estou olhando alguma coisa aqui na minha frente, eu precisei do meu olho físico, né? A retina foi utilizada, todo aquele processo passou por todo aquele processo. Quando bateu no cérebro, vai para o lobo occipital, a máquina pegou e me avisou, olha, isso daí tem a ver com a retina.
esse cara está com o olho aberto olhando alguma coisa. É uma coisa que já é dominada. Mas aí eu pergunto para você, vamos para o seguinte. Memória. Se eu chegar a perguntar para você assim, o que você almoçou ontem? Você precisa estar de olho aberto? Não precisa estar de olho aberto. Aliás, se eu te perguntar uma coisa de alguns dias atrás, às vezes, para lembrar, você fecha o olho. Deixa eu ver. Né? É tão comum a gente fazer isso. Por quê? É como se a gente estivesse assim, deixa eu fechar o meu olho para a visão do plano material não atrapalhar a visão que eu tenho que ter de 2 dias atrás, de 3 dias atrás. Né? Olha que interessante. Então, eu não preciso do olho. Memória não usa olho. Se não usa olho, ela não é parte da área visual primária, porque não precisa de retina. Ela entra direto na área visual secundária. Próximo, imaginação. Se eu chegar e disser assim para você, olha, imagina que você está com um pijama amarelo de bolinha vermelha pulando na sala da sua casa. Você consegue imaginar? Consegue. Você precisa estar de olho aberto? Não. Aliás, na maioria das vezes você vai fechar o olho para conseguir imaginar, fica mais fácil. Então, imaginação não depende de retina. Eu não preciso do olho. Isso vai direto na área visual secundária. Alucinação. O que a medicina fala? A medicina tem a dificuldade. Essa coisa de alucinação na área médica ainda não está esclarecida, preto no branco. Tem muito estudo, muita pesquisa. Obviamente estão avançando e obviamente, a gente vai chegar numa... digamos assim, a ciência não fechou sua compreensão sobre o assunto ainda. Mas olha só, alucinação. Quando alguém chega e diz assim, eu estou vendo um cachorro aqui na minha frente, todo mundo em volta olha e fala, não tem cachorro nenhum. Só que o sujeito que está alucinando, ele está de olho aberto. Ele não é exatamente o médium que vai fechar o olho e fala, eu estou vendo o cachorro, assim, não é. O sujeito está de olho aberto, ele precisa manter o olho aberto. Então, fizemos um teste, não nós, a ciência, isso é mais ou menos 2012, na Universidade de Columbia, em Nova York, onde pegaram pessoas que estavam alucinando e colocaram dentro do scanner cerebral, para ver o que está acontecendo aqui na cabeça enquanto o cara está alucinando. Né? E aí, o que acontece? A ideia é, bom, alucinação é área visual secundária, porque não precisa de retina. Isso era a ideia inicial. Quando colocou o cara dentro da máquina, a máquina fala, ele está alucinando, mas ele está tendo movimento no lobo occipital, ou seja, ele precisa da retina. A retina está sendo utilizada. Aí complicou. Porque aí, o que aconteceu com a pesquisa? Eles falaram que tem alguma coisa errada na pesquisa. Ou a máquina não está funcionando direito, ou nós não estamos entendendo. Porque, teoricamente, a alucinação não é área visual secundária mais. Voltou para a primária, porque precisa de retina. Né? Espero que você esteja acompanhando a explicação. Né? Então, olha só. Foi retomado, esse trabalho na Universidade de Nova York foi retomado com alguns anos depois, com imagens melhores, scanners cerebrais melhores, conhecimento científico melhor, né, mais aprimorado, e fomos fazer essa experiência, né, uma outra vez. E o que acontecia? Toda vez que o sujeito estava alucinando, além de mostrar atividade na retina, ou seja, no lobo occipital, os pesquisadores notaram que tinha atividade numa outra área do cérebro que não tem absolutamente nada a ver com os sentidos humanos, que era uma área muito próxima do tálamo e do hipotálamo, que é onde nós temos a glândula pineal. E aí eles falaram assim, não pode ser, não existe área sensorial ali, não tem nenhum dos 5 sentidos ali, isso aí tem alguma coisa que não tá legal, né? Então, meio que a compreensão da ciência ficou aí estancada, novamente, os estudos continuam, estamos avançando, sim, claro. Mas para nós que somos espíritas, quando a gente vê um negócio desse, a gente fala, puxa, mas a máquina está captando o quê? Está captando mediunidade. A máquina está captando mediunidade. Só que olha que interessante, não é mediunidade clássica convencional, onde o médium normalmente fecha o olho e diz, eu estou vendo tal coisa. Não. Ele precisa da retina, ele está vendo alguma coisa com os olhos físicos que não existe. E ele jura de pé junto para você que ele está vendo e que está ali na frente o cachorro, e todo mundo olha e fala, meu amigo, não tem cachorro nenhum. Né? Você fica naquela, quem está certo, quem está errado. É uma situação realmente complicada.
aqui começa a aparecer um pouquinho, começa a dar abertura para uma explicação melhor da parte da ciência, assim, né? Com o desenvolvimento das explicações, eles vão chegar lá, mas para nós é uma coisa mais ou menos simples da gente ver. A máquina está captando mediunidade. Bom, então alucinação é uma palavra muito forte, tirando o que a gente falou no início, tirando a parte pejorativa, né, quando a gente fala até brincando às vezes, você está alucinando. Vamos excluir isso, nós estamos falando de coisa séria, parte clínica, médica, psicológica. Então, alucinação significa, novamente, para a ciência acadêmica, você está me dizendo que tem alguma coisa que não tem, só que ele está com o olho aberto e precisa manter o olho aberto para ver. Ele só vê quando o olho está aberto. E o que é isso? Nada mais é do que uma forma especial, muito especial de mediunidade. Que a gente já vai explicar, André Luiz nos explica como é que é. Antes da gente chegar em André Luiz, vamos voltar na codificação, porque o codificador fala de alucinação. Está lá, 3 itens no livro dos médios, né? São 3 perguntas, 111, 12 e 113. Então ele fala o seguinte em Obras Póstumas, ou seja, foi um texto que ele deixou escrito em vida, que foi publicado somente após a sua morte. Olha só. Então ele está falando de mediunização, né? Um espírito mediunizando o outro encarnado. Através da assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito é o desencarnado que está se comunicando. Identifica-se, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar, então a pessoa física encarnada. Não apenas transmite-lhe o pensamento, então o espírito transmite para o encarnado o pensamento, não só isso, mas pode exercer sobre ela, a pessoa, uma ação física. Olha só, pode causar a pessoa a realizar uma coisa, algum movimento físico. Pode fazê-la agir ou falar à sua vontade. Ou seja, olha só como é sério o negócio. Pode fazê-la dizer o que quiser. Então está sendo dominado, tem alguém dominando ali. Pode servir-se, numa palavra, dos seus órgãos como se fossem os seus. Por exemplo, da retina. Por exemplo, do ouvido. Por exemplo, do nariz, né? Da pele, do braço. Né? Olha só, né? Assim, o quanto isso é importante, o entendimento, especialmente para nós espíritas, o quanto isso é importante, esse entendimento. Enfim, pode neutralizar o seu próprio espírito, ou seja, neutraliza as ações da pessoa. A pessoa fica limitada a obedecer aquele espírito e, finalmente, pode paralisar o seu livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa vai fazer pura e simplesmente só aquilo que o espírito está mandando. Ela se entrega totalmente, não tem mais livre-arbítrio. Forte isso, né? Isso é codificação, gente. Isso é codificação. São os espíritos dizendo para os espíritos dizendo para Allan Kardec como é que funciona a coisa, né? Bom, então olha só. Agora a gente pega isso aí e vamos começar a juntar com a alucinação. Olha só o que o codificador nos fala sobre a alucinação no Livro dos Médiuns. Ele fala muitas coisas, mas esse parágrafo em especial. Pois se todas as teorias sobre a alucinação, o que são as teorias sobre a alucinação? Aquelas que a ciência estuda, as explicações que a ciência procura, né? Se todas as teorias sobre a alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos, e até hoje a ciência não conseguiu explicar, portanto elas são insuficientes, é que há, no caso, algo a mais do que a alucinação propriamente dita. O que é esse algo a mais? A gente acabou de ver com as imagens aqui. Está tendo uma espécie de uma mediunização. Né? Existe algum quê de mediunidade. Não é uma mediunidade convencional, porque o médium precisa estar com o olho aberto. No caso da mediunidade, por exemplo, auditiva, né? A mediunidade clássica, o médium pode estar com fone de ouvido que não deixa de escutar absolutamente nada. Ele vai ouvir o espírito falando. Né? Agora, se for alucinação, ele precisa que o ouvido esteja aberto para ele escutar. Ele precisa que a pele esteja disponível para ele sentir o toque e assim vai. Né? Olha que interessante. Bom, anos depois, isso aqui é Livro dos Médiuns, 1861. Anos depois, André Luiz vai começar a detalhar isso tudo na sua obra inteira, especialmente no livro Mecanismos da Mediunidade. Ele vai trabalhar na questão, no quesito da alucinação.
Então, vamos devagar com algumas coisas que André Luiz fala aqui, né, relativos a algo que se chama de ideoplastia. Bom, ideo, ideia, plastia, que você vai plasmar. Então, uma ideia que vai ser plasmada. Isso que significa ideoplastia, a capacidade ou a habilidade de plasmar uma ideia. Ele está falando, André Luiz, nesse trecho do livro, sobre mediunização. Então, ele usa dois termos. Aquele que está mediunizando, ele chama de hipnotizador. Aquele que está sendo mediunizado, ele chama de hipnotizado. Tá? Então, vamos lá, vamos ler isso aqui. O hipnotizado contemplará, então, o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura e, se o hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insopitável assombro ao fitar a gravura em dupla exibição, porquanto a imagem é refletida para parecer-lhe-á tão real quanto a outra. Ou seja, o espírito, né, que ele chama aqui de hipnotizador, coloca de tal forma essa, digamos assim, essa imagem na frente do hipnotizado, que o hipnotizado, né, que seria o médium no caso, vê a imagem e fala, isso é real. E ele não tem a menor dúvida, para ele isso daí é pura realidade, sem a mínima dúvida. Né? Então, ideoplastia é essa capacidade que o médium tem de reproduzir imagens, né, a partir de outros espíritos, mas que são tão reais quanto aquelas do plano físico-material. E ele não precisa estar com o olho fechado, por exemplo, para ver alguma coisa. Ele vai com o olho aberto dizer, eu estou vendo isso aqui. É como se o espírito hipnotizador pegasse uma figura daquilo que ele quer mostrar e colocasse, imagina, colocasse assim na frente dos olhos. Né? Então, colocou na frente dos olhos e aquilo ali é real para quem está mediunizado. O texto continua para a gente complementar aqui. André Luiz, hein, gente? Emprega-se comumente a palavra alucinação. A alucinação está entre aspas, porque ele, André Luiz, coloca entre aspas, não eu. Emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno. Contudo, a definição não é segura, não é praticamente segura, de vez que, na ocorrência, ou seja, nessas mediunizações, não entra em jogo o devaneio ou a ilusão. Ou seja, o médium não está lá, não está drogado, não está alcoolizado, nada disso. Ele está literalmente vendo aquilo com os seus olhos, ele assina embaixo e jura que está vendo. No entanto, a coisa não existe. É uma ideoplastia. Ideoplastia. E André Luiz fecha dizendo o seguinte, na mediunidade... Então, olha só, essa ideoplastia, em alguns casos, ela pode ser tão expressiva, e se o médium possui uma grande quantidade de ectoplasma disponível, essa ideoplastia pode materializar. Então, André Luiz fala o seguinte, existem casos que não são de materialização, que seria mediunidade de efeitos físicos, né? Por isso que ele coloca isso aqui, olha só, na mediunidade de efeitos intelectuais, ou seja, eu estou dizendo, sou médium, estou dizendo que eu vi o cachorro, mas o cachorro não materializou, porque se o cachorro tivesse materializado, todo mundo que está em volta de mim veria o cachorro. Na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia assume papel extremamente importante porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos, olha só, sobre a mente mediúnica menos experimentada, pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente como situações e personalidades reais, como se fosse real, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado num filme. Então, olha só, a persistência da onda mental do desencarnado em cima da mente mediúnica, a repetibilidade, a repetição, né, sucessiva, implacável, a palavra talvez melhor seja essa, implacável,
do espírito mediunizante sobre o médium faz com que o médium experimente uma situação tal que ele vai jurar para você que aquilo aconteceu. Ele vai assinar embaixo. E ele vai dizer, mas eu estava de olho aberto, eu vi. E estava de olho aberto. Gente, é sério isso. É muito sério. E para a gente finalizar a ideia, é claro que a gente poderia ir muito mais a fundo, a gente está trazendo mais despertando a ideia desse conhecimento, né? Mas se a gente for estudar isso muito mais a fundo, é muito mais interessante. Agora, algumas consequências da ideoplastia. Olha só, se o médium viu com os olhos, né? Para todos os efeitos é o que aconteceu, ele precisou do olho, foi utilizado o olho porque teve atividade no lobo occipital. Se ele precisou dos olhos, vai estar na memória dele. Da mesma maneira, por exemplo, ontem você almoçou de olho aberto. Então você tem condição de dizer para mim o que você almoçou. Sei lá, arroz com feijão, né? Porque você estava de olho aberto para almoçar. Então aquilo passou a ser parte da sua memória no cérebro. Para o médium, isso daí precisou da retina, precisou do tálamo, precisou do cérebro e vira memória. Então, o médium vai se referir a esse tipo de coisa. Depois, num futuro, ele não vai se referir assim, um dia eu sonhei que tal coisa aconteceu. Não. Ele vai dizer assim, aquele dia que tal coisa aconteceu. Né? Olha a seriedade disso. Porque você, quando sonha, eu, quando sonho, a gente sabe que é um sonho. Conscientemente, a gente... Né, depois de algum tempo, você lembra e você se refere àquilo como, nossa, uma vez eu sonhei isso. Você está consciente que aquilo aconteceu num sonho. Aqui não. Aqui é diferente. Ideoplastia não tem nada a ver com sonho, idealização do tipo mediúnica, não. O olho estava aberto, entre aspas, né? E foi assim que aconteceu. Eu me lembro de um caso muito interessante que eu estava um grupo de pessoas, um grupo de amigos, né? Nós estávamos tomando um café e tal. E uma das pessoas, que era um médium, chegou e disse assim, né, de repente, no meio da mesa, falou assim, gente, eles estão chegando. Aí eu falei, mas eles quem? Eu olhei em volta, não tinha ninguém chegando, né? E essa pessoa falou assim, nossa, eles estão chegando, eles vêm me perturbar. E eu fiquei, e todos nós, não só eu, todos nós estávamos ali olhando assim, mas meu Deus do céu, não está acontecendo nada. Daqui a pouco essa pessoa, né, exibiu o braço dela assim para todos nós e falou assim, vocês estão vendo o que eles estão fazendo? Nós olhamos, todos nós olhamos, não estão fazendo o quê? Vocês não estão vendo o que eles estão escrevendo no meu braço? Não tem ninguém escrevendo nada. E ela de olho aberto, né? Estão escrevendo aqui. E aí eu falei, não, eu vou perguntar, estão escrevendo o quê? Ela falou assim, olha aqui a palavra mal. E ela completamente, né, dominada assim, até que aquele efeito todo passasse. Isso eu presenciei. Então, é uma coisa assim, né, você vê o médium passar por um negócio desse, é muito, assim, complicado para quem está vendo, porque você não consegue fazer nada, você não consegue ajudar, e você sabe que a pessoa está sofrendo, que ela não quer passar por aquilo. Né? Mas, enfim, são coisas da mediunidade. Mediunidade tem todo um propósito aí por trás, né? Tem todo um histórico espiritual por trás dessa capacidade mediúnica que os médiuns trazem, né? Quem é médium traz, e são coisas com as quais o médium tem que lidar. Né? Chico Xavier, né? Sabemos disso, tem, né, uma coisa tão divulgada, Chico Xavier, de vez em quando a gente tem que perguntar, olha, eu estou vendo uma pessoa assim, vestida assim ali, é real ou não é? Ele tinha que perguntar. Não que aquilo ali fosse transtornar a vida dele ou não. Mas olha só, para você, se você está vivendo num plano encarnado e você vai mencionar aquela pessoa que está ali e aquela pessoa não está ali, né, no sentido do plano material, começa a complicar tudo, começa a atrapalhar tudo. Então ele tinha que perguntar, ele perguntava para as pessoas, tá tendo isso? Eu estou vendo isso existe mesmo? Claro, obviamente as pessoas, né, mais próximas, com quem ele tinha mais confiança. Mas o médium passa por essas coisas, né? E aí entra o orar e vigiar. Aí entra, né, o mestre dizendo como é que eu me livro disso? Orando, vigiando. A oração, uma coisa importantíssima, estudo, né?
trabalhar em cima do evangelho no lar, esse tipo de coisa, são fundamentais para que isso aí não fique ocorrendo. Lembra do texto, né, e do gesto que eu fiz. A insistência, a persistência. Todo dia, toda hora, todo minuto, os mediunizantes, né, os espíritos, dizendo aquela mesma coisa para o médium. Vai chegar uma hora que aquilo, entre aspas, é verdade. A ciência chama de alucinação. Para nós, não. Nós espíritas, nós não vamos usar a palavra alucinação porque ela tem outras conotações complicadas. Para nós, a gente vai chamar de ideoplastia. Ideoplastia, novamente, é descrito na obra de André Luiz, né? No livro Mecanismos da Mediunidade ele fala nisso, Evolução em Dois Mundos, né? Existem um monte de outros trabalhos em cima de ideoplastia, né? A partir das obras de André Luiz e da própria codificação, que é onde a gente toma o primeiro contato com a história da alucinação na ótica espírita. Você que nos acompanhou aí, muito obrigado pela sua participação, né? Acho que fica importante, então, o conhecimento do orar e vigiar que nos trouxe o Mestre Jesus, né? Vamos encerrando a nossa participação aqui, agradecendo ao Mestre Jesus por tudo que nos trouxe, todas as oportunidades que nos deu, todos os ensinamentos que nos trouxe para que possamos ter experiências melhores em nossas vidas, sempre melhorando, sempre engrandecendo o nosso espírito e ajudando também aqueles que convivem conosco a engrandecerem. Né? Que continuemos sempre nas nossas orações, agradecendo ao Pai Maior e que possamos, né, estar sempre unidos em corações, né, a uma só voz, sob o comando do Mestre Jesus. A você que nos acompanhou, muito obrigado e uma boa noite.